Nos últimos vídeos que eu gravei, eu falei sobre Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, e ele negou Jesus, arrependeu, chorou amargamente, e depois o próprio Jesus, quando Jesus ressuscitou, foi ao encontro de Pedro e falou assim: Pedro, edifica, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, depois disso, foi um grande pregador da palavra de Deus. E o livro de Atos conta a história de Pedro. E Atos capítulo 12, depois que mataram Jesus, os discípulos também foram perseguidos. Inclusive, todos os discípulos de Jesus tiveram mortes trágicas, exceto João, que teve a morte natural. E aí, em Atos capítulo 12, inclusive, eu te convido para você pegar sua Bíblia e abrir em Atos capítulo 12 e ler. É uma leitura maravilhosa. Dardânia não tem Bíblia, então acompanhe no Google, coloca lá Atos capítulo 12 e faz a leitura que é muito maravilhosa. Aí Atos capítulo 12 conta a história dos discípulos da igreja, a igreja estava sendo perseguida logo depois que Jesus morreu. E os discípulos também estavam sendo perseguidos. E Herodes, o rei da época, mandou matar Tiago, que era irmão de João, e eles eram discípulos de Jesus. E Herodes mandou prender Pedro no cárcere, na prisão. E esta prisão estava sendo totalmente vigiada por 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados ao todo. Ou seja, era uma prisão máxima. E enquanto Pedro estava preso na prisão, a igreja fazia constante oração por ele. As pessoas estavam orando para Pedro. E quando Pedro estava lá na prisão, ele estava dormindo. Olha a tranquilidade. Ele sabia que ia morrer, porque Herodes ia mandar chamá-lo depois da Páscoa, e ele estava todo tranquilo. E enquanto ele estava na prisão, um anjo apareceu para ele. E a Bíblia fala que a luz raiou ali na cela de Pedro. E o anjo tocou em Pedro: Pedro, acorda. E Pedro estava dormindo, ele nem acreditou que aquilo ali era real. E aí o anjo falou assim: coloca sua capa, coloca sua sandália e vamos. E enquanto eles estavam saindo, as correntes, as algemas que estavam nas mãos de Pedro foram soltas. Olha o poder que Deus tem de fazer na vida da pessoa aquilo que ninguém pode fazer. E aí o anjo foi acompanhando Pedro e eles foram saindo. E tinha várias portas. E a Bíblia fala que as portas abriam por si só. Olha o poder que Deus tem. As portas foram abrindo. Aí de repente eles se depararam com a porta de ferro, uma porta enorme. Pedro estava no interior mesmo, bem no interior do cárcere. E aquela porta de ferro também abriu. E aqui tem uma mensagem: não importa qual porta que está fechada, o poder de Jesus Cristo abre toda porta em qualquer situação. Basta você confiar nele e pedir para que ele venha ao seu encontro. De repente, Pedro se vê no meio da rua e ele achou que era um sonho. E aí ele se despertou e falou assim: verdadeiramente, Deus enviou o seu anjo e me libertou da mão do Herodes. E aí Pedro foi para a casa da irmã Maria. E quando ele chegou ali, as pessoas estavam orando e ele chamou, bateu palma. Aí veio uma mulher, uma criada, uma moça com o nome Rode. E aí ela atendeu ele. Quando ela viu que era ele, ela voltou para trás e falou assim: Pedro tá aí, Pedro tá aí. E aí o povo falou assim: não, é mentira, você tá doida, não tem previsão nenhuma de ele sair. E aí ela falou assim: não, ele tá lá fora. E Pedro chamando. E aí as pessoas foram lá para ver Pedro e nunca abria a porta. E Pedro falando: abre para mim, sou eu mesmo. E aí as pessoas acreditaram e viram que Deus tem poder de libertar o povo dele. E os soldados, como que fez para explicar para Herodes que Pedro tinha sido solto? Os soldados passaram apertados. Na verdade, passaram apertados não, eles morreram.
Eles foram executados. Deixaram Pedro sair, eles não conseguiram explicar como que Pedro saiu, e aí eles morreram. E Herodes foi para um outro lugar. Enquanto ele estava ali, ele não deu glórias a Deus, e a Bíblia fala que este rei, ele morreu comido de bicho, porque não exaltou a Deus, Criador dos céus e da terra. Eu não sei o que você está passando, e se eu soubesse não adiantaria nada, porque eu não posso fazer nada. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, pode fazer tudo, te curar e te libertar daquilo que você precisa.